Quero cumprimentar a Igreja de Deus em paciência com a santa e gloriosa paz de São Jesus Cristo, amém? É um enorme prazer estar aqui em paciência. E olha, para pregar em paciência tem que ter fácil. É a primeira vez que venho aqui. Peço perdão aos irmãos do horário. Como o pastor Orlando disse, estávamos em atividade hoje o dia todo na nossa igreja. Estávamos batizando alguns membros na nossa igreja em Xerém, e 2 desses membros eram meus filhos. Glória a Deus! Você imagina o coração como é que está, né? Coração de pai batizando 2 filhos. Eu falei, Jesus, eu tenho que arcar o compromisso com o pastor Orlando. Cheguei em casa rapidinho, 6 horas, deixei a esposa, falei, beijo, te amo, ora por mim. Daqui a pouco a gente está de volta, só que daqui a pouco vai ter que ter paciência. Mas eu estou muito alegre de estar aqui. Muito obrigado, pastor Orlando, meu professor, como já me anunciou. Sou professor do pastor Orlando no curso de bacharel em teologia, lá no Fórum lá Vilac. Temos aprendido bastante. Vocês têm um pastor abençoado, pastor Neemir. Deus abençoe também. Não adianta falar que não é pastora, porque a mulher de pastora leva o ofício também e não tem para onde correr. As pessoas falam, minha esposa, eu falo com a minha esposa, pastora Daiane, ela fala, meu Deus do céu, filho, tem jeito, tá dentro do ofício. Eu fiquei muito alegre quando cheguei aqui, deu até vontade de tirar o blazer, mas eu vou tentar ficar bonito para sair na filmagem, legal. Ela só bebeu comigo no livro de Daniel. Eu vim com uma outra mensagem para pregar aqui hoje à noite. Mas quando eu até entrei ali à porta, o Senhor falou comigo, não é o que você quer, é o que eu quero. Mas tudo bem. Aleluia, Deus. Nós não somos guiados pelo que nós queremos, somos guiados pela ação do Espírito Santo. Como o pastor Orlando me antecedeu falando aqui, então, quando a gente está na presença do Senhor, a gente não se limita e a gente permite que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer na igreja, e nós não temos nada a ver com isso. Porque o culto é dele, a presença é dele, a ação é dele, e ele tem totalmente responsabilidade por aquilo que ele vai fazer nessa noite. Ou melhor, já está fazendo na sua vida, amém? Eu só vou te pedir uma coisa, que enquanto nós estivermos ministrando, você ministre comigo, glorificando o nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Agora sim eu peço para que você fique em pé em reverência à palavra do Senhor. E eu quero ler alguns versículos com você desse capítulo. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro da altura de 60 côvados e a sua largura era de 6 côvados, e levantou no campo de Durã, na província da Babilônia, e enviou o rei Nabucodonosor e reuniu os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os solteiros, os tesoureiros e os conselheiros e oficiais, e todos os governadores da província, para que pudesse vir a dedicação da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Não diminuindo a oração do pastor Orlando, mas como já é de praxe, a gente tem alguns costumes, a gente prega, a gente tem alguns costumes que a gente não pode deixar de lado. Coloque sua mão sobre o seu coração e uma sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nessa hora nós queremos proibir, Pai, toda e qualquer ação do adversário contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias. E fala conosco, Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz... Amém. Nós estamos, pode sentar aqui, em nome de Jesus. Nós estamos vivenciando esse ano o tema a graça que transforma. Eu preguei essa mensagem algumas semanas atrás, lá na Igreja de Deus em Mauá, e quando eu cheguei aqui, eu ia falar sobre a graça que transborda através da gratidão. Mas o Senhor falou comigo, não. Você vai falar cheio da graça para transbordar. O que é ser cheio da graça para transbordar? O que é graça? A gente sabe que a Bíblia vai dizer que a graça é um favor imerecido. Nós sabemos que nós não merecíamos essa graça, certo, pastor Orlando?
Mas o Senhor Jesus Cristo nos alcançou com essa graça. E quando eu estava vindo para cá, eu falei, Jesus não chega nunca. Trago o abraço à igreja do meu bispo Nery Luiz, meu pastor. Falou, leva um abraço para o pastor Lano, para toda a igreja de Deus em paciência. Não pôde estar aqui, porque está cansado também, ele estava lá. Meus filhos queriam vir, sou casado, querido, deixa eu apresentar a minha família. Eu queria botar aqui a foto, mas eu mando para a Noemi e para o pastor Lano, depois vocês apresentam. Tem 3 pipolinhos, 3 negrinhos lindos, e só eu posso chamar de negrinho. Se alguém chamar de negrinho, estou doido para arrumar dinheiro, processo. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, a irmã Daiane dos Santos. Não é a ginasta, mas é a minha Daiane dos Santos. Tenho 3 filhinhos, Valentina, João e Alane. E hoje estávamos ali vivenciando a graça do Senhor Jesus Cristo, quando eles tomaram a decisão de batizar. E você nem imagina o quanto eu chorei, né? Porque a graça, quando ela transborda, a gente não se contém. A graça, quando ela transborda, nós falamos em línguas. A graça, quando ela transborda, nós florescemos aonde Deus nos planta. E quer saber de uma coisa? Você não foi cheio da graça do Senhor Jesus Cristo para ficar apenas como um bonequinho de manequim. Você foi cheio da graça do Senhor Jesus Cristo para transbordar e florescer e liberar essa graça através da sua vida a todos que chegaram perto de você. E eu estava pensando nesse texto quando eu estava vindo para cá. Tem um hino que fala muito no meu coração, doeu na surpresa, que diz um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Em um dado momento, que eu entrei no caminho errado, comecei a chorar, eu perdi a entrada. Mas eu falei, Jesus, já estou atrasado, mas o Senhor quer falar comigo. Então o que o Senhor quer me ensinar? E a gente precisa entender que existe determinado momento da nossa vida que Deus ele nos leve a algum caminho, a alguma direção, para que nós sejamos cheios da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outrora eu reclamava demais quando eu perdi o caminho, outrora eu reclamava demais quando alguma coisa fugia do controle. Hoje não. Hoje nós entendemos que quem carrega a graça do Senhor Jesus Cristo sabe que não tem mais o controle e a direção da sua vida, porque o controle e a direção da nossa vida pertence ao eterno. E nós sabemos que a graça é um favor merecido, e nós imerecido. Nós estamos aqui, querido. Nessa noite você vai glorificar o Senhor, é por causa da graça. Esse culto ele foi planejado, é por causa da graça. Você e eu estamos aqui nessa noite por causa da graça, irmão Noemi. Nós existimos por causa da graça. Sabe por que você acordou hoje, querido? Por causa dessa graça. Sabe por que o Senhor te permitiu chegar aqui, mediante a todos os vendavais e circunstâncias que você enfrentou? É por causa da graça. Ah, porque eu existo, pastor, por causa da graça. Porque eu passo por tribulação, é por causa da graça. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é por causa dessa graça. Será que você pode aplaudir o Senhor por causa dessa graça, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos no livro de Daniel, no capítulo de número 1, eu amo pregar sobre esse texto, meu irmão. Porque nós vemos 3 jovens sendo levados cativos ao cativeiro babilônico. Eles não têm direito à defesa, eles não têm direito à escolha. Eles agora são tirados do meio da sua parentela, da sua casa, da sua descendência, e vão ser levados para um lugar que eles não conhecem, que não tem parentesco, que eles não têm autonomia. Mas eu te disse que a graça do Senhor ela nos leva em alguns lugares para que nós venhamos florescer. E o capítulo de número 1 de Daniel já chega em Babilônia florescendo, porque você vai ler o texto, você vai ver que o rei manda pegar os jovens formosos e levar cativo ao cativeiro babilônico para que eles pudessem servir ao rei. Então esse jovem se chama Daniel. E eu amo a história de Daniel porque, desculpa o termo da palavra, Daniel já chega em Babilônia causando um reboliço. Por quê, pastor? Porque quando ele é posto à prova daquilo que ele tinha de comer, ele vai dizer, olha, você me permite a me alimentar de outro tipo de alimento? O que Daniel está ensinando para mim, para você? Que carregar a graça dentro de Deus na nossa vida, nós temos que saber que tipo de alimento nós vamos ingerir. E eu não estou te dizendo de um alimento físico, querido. Eu estou te dizendo de um alimento espiritual. Eu começo essa mensagem perguntando
de alimento você tem ingerido? Porque o que nós ingerimos espiritualmente falando vai definir a nossa vida daqui para frente. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel, ele começa a se alimentar de legumes. A comida é diferente. Aonde você quer chegar, pastor, com isso? Que nós estamos em um território, mas nós não somos desse território. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma dupla cidadania. E daqui a pouco nós voltaremos para nossa casa. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer valer aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E Daniel está tão cheio de graça, irmão Noemi, que ele chega em Babilônia e ele vai dizer: olha, está tudo bem, está tudo certo, eu não queria estar aqui, eu não pedi para estar aqui, mas Daniel entende uma coisa: eu não pertenço aqui daqui. Sabe o que nós precisamos entender, querido? Que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui por um breve momento e logo, logo nós encontraremos com o nosso Pai nas nuvens. Aleluia, Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender que nós estamos aqui por causa da graça. E por causa da graça, nós temos que ser testemunhas vivas e oculares daquilo que Deus está fazendo nesse século. Nós temos que ser testemunhas daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Daniel vai fazer um trato. E ele pede aqui, meu irmão, deixa que eu me alimente de vegetais. E eu imagino agora, pastor, a situação que aquele homem está. E fala: rapaz, ordem do rei é ordem do rei, tem que ser cumprida, mas está tudo certo. E ele fala: nós comemos dentro de 10 dias. Se dentro de 10 dias nós não estivermos melhor, a gente se alimenta. Sabe o que isso vai mostrar, querido? Que às vezes a gente tem que colocar à prova aquilo que nos oferece. Porque o mundo está cheio de propostas aparentemente boas aos nossos olhos. O mundo está cheio de propostas, irmão Noemi, que aparentemente elas vão fazer bem ao nosso corpo. O mundo nos oferece proposta que aparentemente nós chegamos a pensar que vai nos causar coisas boas. Mas o final diz a Bíblia que há caminhos que ao olhar humano parece ser caminho de paz, mas o final é caminho de morte. E a Bíblia vai dizer que o rei, após 10 dias, Daniel e seus amigos, sabe o que é mais engraçado? Que quem carrega a graça, ele não precisa fazer motim, ele não precisa dizer: vem comigo. Olha o que Daniel faz. Daniel chega em Babilônia e ele se posiciona, e os seus amigos automaticamente se posicionam também. Segunda coisa que Daniel está me mostrando, que nós precisamos nos posicionar no território que nós estamos, para que agora o Senhor se manifeste na nossa vida. Não há possibilidade de transbordar da graça se nós não nos posicionarmos para recebermos essa graça de maneira correta. E a Bíblia vai dizer que ao passar do tempo, Daniel e seus amigos estavam mais formosos do que os outros jovens que estavam na Babilônia. Sabe por quê? Porque eles escolheram se alimentar daquilo que era bom para o seu corpo. Sabe, querido, quando nós nos alimentamos de coisas erradas, e aí, muitas das vezes, a gente está na nossa igreja e tem uma boa palavra, tem um bom ensinamento, os pastores se doam para trazer cursos, para trazerem palestra, para trazer seminário, e muitas das vezes a gente não dá importância, porque a gente acha que a comida no terreno do outro é melhor, que o alimento da igreja tal é melhor, a gente acha que um culto na igreja do irmão é diferente do nosso. Não, querido, Deus te plantou aqui, se alimente aqui do que Ele tem derramado para a sua vida, aprenda a fazer escolha de coisas boas para a sua vida. Aleluia. E o capítulo de número 2 vai dizer que após eles terem estado formosos, Daniel, ele vai estar melhor do que os outros jovens. Porque quando nós escolhemos nos alimentar daquilo que vem do alto, a sabedoria vem do alto.
Quando nós escolhemos nos alimentar daquilo que o Eterno derrama sobre a nossa vida, nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz dele. Quando nós nos escolhemos a nos alimentar daquilo que ele tem para a nossa vida, nós estamos mais cheios de autoridade, de poder e apto para transbordar da graça que ele tem para derramar sobre as nossas vidas. E o capítulo de número 2 vai dizer que o rei Nabucodonosor agora ele tem um sonho. E só que ninguém consegue decifrar esse sonho. E aí eu te disse que Daniel ele fez uma escolha lá atrás. E a escolha que você faz vai definir o seu futuro. Porque mediante a sua escolha, você vai colocar o nome do seu Deus como primazia na sua vida. Porque quando nós não colocamos o nome do Senhor como prioridade nas nossas vidas, é como se nós estivéssemos virando as costas para aquilo que Ele tem para nós. Mas quando nós nos voltamos para diante do trono e dizemos: Senhor, eu me submeto ao Teu poder, eu me submeto à Tua autoridade, e eu escolho fazer aquilo que o Senhor tem na minha vida, o Senhor fala: então eu vou derramar a minha graça sobre a sua vida. E a única pessoa que consegue decifrar o sonho do rei, quem é? Por quê? Porque todo aquele que se posiciona para ouvir e faz as escolhas corretas, ele recebe mais do Senhor. Todos aqueles que renuncia à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, ele tem autoridade. Todos aqueles que renunciam às suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, ele recebe sensibilidade. E todo aquele que renuncia à sua vontade para viver a vontade de Deus, ele vai ouvir e ver coisas que pessoas normais não ouvem, não veem. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que nós precisamos estar voltados para o trono, porque é do trono que vem as melhores respostas para as nossas vidas. É do trono que vem os melhores segredos que o Eterno tem para nós. É do trono que o Senhor vai liberar aquilo que o homem não consegue alcançar com as suas próprias forças. É do trono que o Senhor vai revelar para você aquilo que o homem tenta e não consegue decifrar. Agora, quando a gente chega no capítulo de número 3, Daniel ele está numa posição elevada, porque todo aquele que renuncia à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, ele é colocado em lugares altos. Preste atenção, o menino ele chega na Babilônia, exilado, mas foi exaltado, porque todo aquele que abre mão de suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, ele vai viver dias melhores na sua vida. Não, vou repetir para você glorificar melhor. Se você renunciar à sua própria vontade, vou melhorar para você. Se você abrir mão da sua vontade hoje, você irá viver grandes coisas na presença do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir mão da sua própria vontade, você irá ver coisas que pessoas normais não conseguem ver, porque o Senhor só revela coisas profundas a quem busca Ele com profundidade. Deus só conta os seus segredos para aqueles seus filhos que se achegam mais perto dEle. Glória a Deus. E quer saber de uma coisa? Quanto mais você chega perto de Deus, mais você tem vontade de ficar agarradinho aos pés dele. Aleluia. Quanto mais, eu costumo dizer na igreja que o ponto mais alto que nós temos que chegar é aos pés do nosso amado. Ali a gente está seguro, ali a gente está revestido, ali nós estamos acalentados, ali nós temos resposta. Mas pastor, eu estou buscando resposta, eu tenho vivido dia difícil. Não saia do lugar que Deus te colocou, porque em meio à dificuldade o Senhor irá se manifestar na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Deus ele não se revela para aquelas pessoas que não têm comprometimento com Ele.
Nós precisamos entender, se queremos transbordar da graça, nós temos que nos comprometer com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender, se nós queremos carregar a graça, nós temos que nos relacionar com o dono da graça. Aleluia. Se queremos transbordar da graça, nós precisamos nos envolver nessa graça que é liberada dentro da igreja todos os dias. Glória a Deus. E quando eu cheguei ali, eu vi os irmãos cantando um hino. Aí quando eu adentrei, falei, eu vou ao banheiro rapidinho. Quando sentei, eles estavam cantando diante de ti. Eu amo esse hino também, pastor Rolando. Diante de ti, sabe? Diante do Senhor você tem liberdade. Diante do Senhor você não é prisioneiro. Aleluia. Diante do Senhor você não é escravo. Aleluia. Diante do Senhor você é livre para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Glória a Deus. Só que quando a gente chega no capítulo número 3, voltando para o texto, me parece, mano, em mim, que o rei Nabucodonosor agora ele fica louco. Parece, pastor Orlando, que eu vejo a história se repetindo, porque um dia lá no céu alguém quis ser parecido com Deus. E a história não foi muito boa, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Porque o Senhor, vou repetir de novo, não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. E me parece que o homem agora ele ficou doido, ele quis ser adorado, ele quis ser exaltado. Porque o texto que nós lemos vai dizer que ele constrói uma estátua, ele bota num ponto que toda a província podia vê-lo. E ele dá um decreto, ele não vai só fazer a estátua. E ele agora ele quer que em determinado momento do dia, todo mundo, quando ouvir o som dos instrumentos musicais, se prostrasse diante da estátua e o adorasse. De novo a história se repete. Um dia no céu, Satanás ele quis ser parecido com Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E agora Nabucodonosor, ele parece que ele esquece. Ele esqueceu que dentro da Babilônia existiam alguns homens que carregavam a graça de Deus. Eu te disse que Daniel ele começou causando no capítulo de número 1. Ele se posicionou. Só que eu não sei o que acontece aqui no capítulo de número 3, que Daniel não está. Nesse exato momento, onde os instrumentos são tocados e todo mundo tem que adorar a estátua que o rei fez, Daniel não está. Mas os seus 3 amigos estão. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu imagino, deixa eu conjecturar um pouquinho, imagina eu, botafoguense, pastor Orlando, roxo, no meio da torcida do Flamengo. E o meu... Depois vai começar. E o meu Botafogo ele faz um gol. E eu grito, gol! Os horários vão fazer o quê? Agora você imagina esses 3 jovens dentro de Babilônia, quando ouviram o som da guitarra, dos saltérios, de todos os instrumentos, todo mundo se curvou. E os olhares se voltam para quem? Para eles. Sabe? Existe um momento nas nossas vidas que Deus ele vai nos colocar à prova para ver se nós estamos valorizando aquilo que nós carregamos dentro de nós. Aleluia. Existe um momento da nossa vida que nós vamos ter que exercer aquilo que nós pregamos. Existe um momento da nossa vida que nós temos que fazer valer aquilo que nós cantamos. Não é assim? Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Mas é mole quando tudo está favorável. Meu Deus, é verdade. É fácil cantar, é fácil pular, é fácil correr, é fácil gritar, é fácil glorificar quando a água está correndo tranquilamente. Aleluia, verdade. Quando tudo está favorecendo, é fácil. Agora esses 3 jovens estão diante de uma situação. Ou eles colocam o nome de Deus em pé de novo dentro de Babilônia, ou eles vivem como todo mundo está vivendo. Deixa eu falar para alguém aqui nessa noite. Existe um momento na sua vida que você vai precisar se posicionar. E não é se posicionar como o mundo se posiciona, não. É se posicionar de maneira que Deus quer que você se posicione. Aleluia. Sabe, querido, eu vim de
Caxias para cá, 1h07 de viagem, pastor Orlando. Para te dizer uma coisa, chegou a hora de você transbordar dessa graça no lugar que Deus te colocou. Chegou um momento que eu e você precisamos nos posicionar para dizer, olha, eu sei que eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui, e se aqui é o meu lugar, eu vou fazer valer aquilo que o meu Deus tem para a minha vida, e não importa o que me aconteça, não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão dizer, não importa se vão me caluniar, o importante é que o Eterno pensa de mim. Mas nós vivemos um tempo que a gente, como diz o pessoal aí fora, a gente tem que ter cuidado. Eu já disse à minha esposa, pastor Orlando, que eu sou um forte candidato a sair algemado da igreja. Porque eu não negocio os meus valores. Eu não negocio aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus, ela ainda é a mesma. Aleluia. A palavra de Deus, ela ainda tem os seus princípios. Sabe? Não é porque nós não estamos distantes, aí eu vou ter que falar, pastor Orlando. Não é porque eu estou distante do meu pastor Orlando que eu posso xingar um palavrão. Aleluia. Não é porque eu estou distante do meu pastor que eu posso ter conversas alheias. Não é porque eu estou distante dos meus pastores que a minha fala pode ser igual a fala do mundo. Olha a história desses homens. Daniel chega em Babilônia, ele está distante de todo mundo e a fala dele é a mesma. Ele está distante de todos e o pensamento é o mesmo. Ele está longe de tudo, mas a vocação é a mesma. Não importa onde você esteja, a presença tem que ser a mesma. Não importa onde seus pés pisem, o que você carrega tem que ser o mesmo. Não importa onde suas mãos alcancem, o que você leva dentro de você tem que ser o mesmo. Outro dia eu falei lá no meu serviço com alguns pastores que trabalham comigo, e falei assim, você é muito radical. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Estou um pouco me lixando da coisa que vocês pensam a meu respeito. Eu prefiro ser radical e meu Deus olhar para mim e dizer assim, eu tenho me agradado do que você está fazendo, do que andar como todo mundo anda e perder aquilo que é mais importante. E deixar de lado aquilo que é mais precioso dentro de mim. Porque se eu carrego a presença, eu não posso titubear em meus pensamentos. Porque se eu carrego a presença, eu não posso ter uma dupla personalidade. Está entendendo o que eu estou falando? Se eu carrego a presença que não é minha dentro de mim, é dele. Eu preciso fazer valer essa presença onde eu estiver. Glória a Deus. Aí alguém me perguntou outro dia assim, tá, mas se chegar alguém lá na tua igreja no momento de batismo e falar, eu quero me batizar, eu falei, cara, a gente vai batizar. Porque a ação não é minha. Eu não posso limitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida de uma pessoa. Você lembra o ladrão da cruz? A gente estudou sobre isso, né? Jesus está no meio, à direita tem um, à esquerda tem outro. E um está dizendo, ei, se és filho de Deus mesmo, salva a ti mesmo e me salva. E o outro está dizendo, nós estamos aqui, porque nós merecemos, mas ele não. Sabe, querido, aquele que não merecia, se entregou no madeiro para que você carregasse essa graça hoje que a gente tinha. Ele se fez miserável e maldito por nós. Sabe? Quando eu penso na mensagem da cruz, meu coração sangra. Porque por muito pouco a gente quer largar o evangelho. Por algumas pressões a gente quer ceder. Por poucas pessoas que nos botam contra a parede, a gente dá um jeitinho de mudar a mensagem. A gente dá um jeitinho de mudar a oratória. Ei, a essência da presença de Deus ainda é a mesma. A palavra ainda é a mesma. A palavra de hoje ainda é arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque vai chegar um dia
e chama os meninos. Bom, e eu já estou encerrando. Eu quero acreditar, a conversa é essa. Eu imagino, pastor Rolando. Desculpa, deixa eu pedir licença para conjecturar agora. Deixa eu acreditar que você talvez não ouviu. Toca de novo o instrumento. Os meninos tudo de pé. Eu acho linda a resposta, porque quem carrega a graça sabe quem é e não tem medo de confrontar o sistema. Aleluia. Quem carrega a graça não tem medo de confrontar o sistema babilônico. Porque é mais importante manter a graça viva do que se render àquilo que os homens querem para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou te dar uma outra oportunidade de você se curvar de novo. E a resposta deles é linda. Contra esse assunto, nós não temos nada do que falar. Contra esse assunto. Sabe o que é isso, querido? Porque decreto do rei é decreto do rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esses. Glória a Deus. Só consegue ser firme e convicto naquilo que quer quem tem certeza de que carrega a graça. Aleluia. Deus, aleluia. Quem tem certeza do que tem dentro de si não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus valores, não negocia com o pecado, não faz alianças com pessoas erradas, não se envolve no meio de conversas alheias, não se envolve em polêmicas que não vai levar você a lugar nenhum. Mas quer saber de uma coisa? Quem não negocia isso, quem abre mão de tudo isso, tem um lugar garantido na eternidade. Aí o rei fica enfurecido. E a resposta continua sendo linda. Volta, Valendo. E se não ficar sabendo, ó rei, que não sobreviremos aos teus deuses e nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantou. Olha esses 3 jovens que lá atrás chegaram como meninos dentro de Babilônia. Agora estão se colocando como homens de Deus para dizer: nós só adoramos ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores e Pai da eternidade e Príncipe da paz. E Nabucodonosor agora ele vai mandar aquecer a fornalha. Ele ficou tão irado que ele manda aquecer 7 vezes mais da fornalha. E resumindo, porque o horário é o nosso inimigo. É até as 9, João, até as 10 horas. Está cedo ainda? Maravilha. Que bom. E a Bíblia vai dizer que o rei fica tão furioso. Por quê, querido? Porque todas as vezes que nós nos posicionamos para colocar de pé o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos incomodar alguém. E aí você vai ter que ter peito para manter aquilo que você acredita. Aí você vai ter que ter coragem para exercer aquilo que você prega. Você vai ter que ter disposição para enfrentar as consequências, seja ela quaisquer que for. Mas quer saber de uma coisa? Ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos a mal algum, porque o Senhor está conosco. Ainda que venha a luta, ainda que venha incertezas, ainda que venha dificuldade, ainda que os problemas venham sobre a nossa vida e parece que vai nos sucumbir, tenha certeza daquilo que você carrega, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas. E quando nós falamos todas, é todas. Aí nós falamos, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Sabe, eu estava falando com a minha esposa esses dias e a gente pensando, rapidinho, deixa eu sair desse texto e voltar para você entender que a graça do Senhor Jesus Cristo ela é para todos. A graça do Senhor Jesus Cristo é para todos aqueles que se posicionam
preciso da graça. Aleluia. Eu preciso da graça. Aleluia. Talvez você entrou, não sei nem porque eu estou falando isso, pastor Noemi, mas eu vou dizer porque eu estou falando. Talvez você entrou aqui hoje debaixo de uma enfermidade, debaixo de um problema e você não contou para ninguém, nem para o seu pastor, mas você precisa da graça. E a graça do Senhor está sendo derramada sobre você hoje. Porque essa graça cura, essa graça transforma, essa graça ainda liberta, essa graça ainda restaura e salva o homem. Aleluia. Mas aí alguém podia dizer, é uma impura. Mas dentro do coração dela ela tinha certeza de que ela precisava da graça. Aleluia. E queima no coração se eu tão somente tocar. Glória a Deus. Na hora do seu eu ficarei curado. Note-se que Jesus não tocou nela. O texto é tão profundo e a graça é tão forte que Jesus não toca nela. Ela toca. E ela não toca Jesus, ela toca na hora. Aleluia. Sabe? A graça do Senhor Jesus Cristo, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela é tão forte que ela faz o aleijado andar. Ela faz o morto ressuscitar. Aí você pensa assim, a mulher estava sofrendo de uma hemorragia há anos. Como é que essa mulher estava viva? Porque a graça do Senhor Jesus Cristo está sendo derramada sobre ela todos os dias. Sabe por que às vezes você passa por tanta dificuldade e você ainda está de pé? Porque a graça tem sido derramada sobre a sua vida, ainda que você não consiga ver com os seus olhos. Ah, mas pastor, mas parece que eu saio de uma onda de lutas e entro na outra. É porque Deus está derramando graça sobre a sua vida. Mas eu acabei de sair de uma, vai outra. A graça está sendo derramada sobre a sua vida. E fique tranquilo, porque no momento certo você irá transbordar. E todo mundo para, porque Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí alguém dizer, Jesus, está todo mundo te tocando. Jesus fala, não, mas o toque é diferente. Porque de mim saiu virtude. Aleluia. O seu posicionamento perante ao dono da graça tem que ser diferente. Aleluia. Daniel se posicionou diferente. Seus 3 amigos se posicionaram de maneira diferente. A mulher do fluxo de sangue se posicionou diferente, porque ela precisava urgentemente da graça de Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta: até o que você está esperando para se posicionar de maneira diferente hoje? Ai, mas eu não tenho força. É aqueles crentes hoje tem uma geração de crente Nutella, né? Eu falei isso uma vez pra gente conversar. Tem uma geração Nutella aí hoje que não aguenta meia hora de gabinete. Como o pastor Orlando, que é calmo, né, pastor Orlando? Não aguenta meia hora de gabinete que fala assim, eu vou desviar, o pastor não me ama mais, porque ele falou de maneira dura. Se ele está falando de maneira dura é porque ele te ama. E o pai corrige o filho que ama. Ah, eu vou desviar. Eu estou na igreja há tanto tempo e estou passando por perseguição, vou desviar. Olha essa Sadraque, Mesaque e Abednego. Está dentro de Babilônia, não pensou em desviar nem um segundo. Sabe o que é isso? Consistência e certeza daquilo que quer para a sua vida. Outro dia uma irmã me chamou e falou assim, lá na igreja da Índia, onde eu fui passar a minha lua de mel com a minha esposa, eu gosto de falar isso. Porque aqui no Brasil ainda não. Pastor, vai lá em casa. Fazer uma visita, uma oração na obra do meu filho, porque o demônio está amarrando a obra. Eu falei, sério, minha irmã? Eu falei, e a senhora já se posicionou para orar? Não, você tem que ir lá. Eu falei, eu tenho que ir lá. E ela botou a mão na cintura e falei, aquela posição do Chico, assim. Você tem que ir lá. Eu falei, eu não vou. Você não vai? Eu falei, não for. Porque às vezes a gente pega algumas provas da nossa vida e a gente entra em lugares que Deus não mandou entrar. E a gente entende esse questionamento, esse posicionamento da graça de maneira diferente. A graça, ela vai te dar sensibilidade. E você tem que estar sensível para ouvir o Senhor Jesus te dizer, vai, não vai. Eu falei, irmã, não vou por 2 motivos. Primeiro, Deus não está mandando eu ir. E segundo, porque a senhora está querendo que eu vá.
Eu falei, e terceiro, o seu filho, por que não vem aqui na igreja para a gente conversar com ele? Não, meu filho não é crente. Eu falei, então não vou. Então não vou, você fique tranquilo. Se quiser trocar o cara, fica tranquilo. Aí eu perguntei a ela, e aí, como é que está seu filho? Vai desde quando para a gente conversar? Ele está tão sem tempo, pastor. Eu falei, e o demônio, já parou de segurar a obra dele lá? Não, pastor, está tudo amarrado. Eu falei, claro, não se posiciona, filho. Às vezes a gente quer demonizar aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes a gente quer espiritualizar coisas que são físicas. É claro, tudo acontece no mundo espiritual, mas existe posicionamento que eu e você temos que tomar. Daniel não podia só espiritualizar e falar assim, não, está tudo certo, eu vou me envolver, eu vou me alimentar com as iguarias do rei, porque ele é o rei, ele está mandando. Sadraque, Mesaque e Abednego poderia tudo bem dizer assim, não, eu tenho que me curvar, porque todo mundo está se curvando. Eu tenho que me curvar, porque todo mundo está se curvando. Aí, palavrinha de mãe, né? Você não é todo mundo. Mãe adora falar isso, né? Quem é a mãe aqui? Já falaram isso para os seus filhos? Eu cresci, não cresci muito, mas cresci, eu vi a mãe falar, você não é todo mundo. A mãe, mas todo mundo fala, você não é todo mundo! Mãe, mas todo mundo está indo, você não é filho de todo mundo. E ela ainda falava assim, cala a boca, em casa a gente conversa. Meu corpo já tremia, pastor, eu sabia que vinha. Mas hoje não, meu filho está querendo fazer o que quer, né? Não pode mais bater porque vai revoltar. Eu falo para os meus filhos lá em casa, vai revoltar aqui na minha frente, porque aqui quem manda sou eu. Aqui eu mando, enquanto eu estiver aqui, não tem esse negócio não tem, porque papai está orando agora. Eu falo com ele, mas tem um momento que você vai ter que orar. Então aprende o correto, aprende o certo. Glória a Deus. Aprende de maneira certa, para depois não ficar igual essa geração aí que não aguenta nada. Ai, a pressão está muita e eu não tenho que ser igual a todo mundo, não. A pressão está muita, não tem que ser, não. Você tem que ser convicto daquilo que você quer para a sua vida. Aleluia, Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei fica irado. E agora ele joga os três na fornalha. Mas o que é mais lindo agora, pastor? Ele joga 3 e ele tem que ver 4. Meu Deus. Aleluia. 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 Talvez te jogaram numa fornalha e você está falando, não estou aguentando mais. Mas aqueles mesmo que te jogaram vai ter que ver o Senhor andando contigo dentro dela. Aleluia. Aquelas mesmas pessoas que te colocaram numa posição vulnerável vão ter que ver o agir, o sobrenatural de Deus na sua vida. Vão ter que contemplar com os seus olhos o dono da fornalha andando com você e você não vai ser atingido por ela. E a Bíblia vai dizer que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os homens que jogaram eles dentro da fornalha morreram. Mas quem carrega a graça do Senhor não sofre dano sobre a sua vida. Quem está transbordando da graça do Senhor não tem medo de ir para a fornalha. Quem está transbordando da graça do Senhor não tem medo de se posicionar, porque eu vou falar, porque vai perder oferta, porque vai perder púlpito, porque vai perder oportunidade. Mais vale você perder isso tudo, mas não negocie os seus valores. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aí no início do capítulo 3 o rei dá um decreto, que todo aquele que não se curvar seria lançado aonde? Mas no final ele tem que fazer outro decreto. Bota pra gente, né? No final ele tem que fazer outro decreto. Aleluia. E falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e o seu anjo e o livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse a outros deuses, senão ao seu Deus.
tem alguns minutos. Pastor Orlando, é muito lindo, porque esses 3 meninos, esses 4 meninos, chegaram um menino em Babilônia, mas saíram de lá homens exaltados pelo Senhor. Talvez algumas pessoas olhem para alguém aqui dessa igreja e digam assim, é menino, mas vai se tornar homens e mulheres de Deus. São meninos, não aguentam nada, mas o Senhor vai estar forjando o seu caráter. São meninos, mas o Senhor tem derramado a graça e por isso você está de pé. E eu profetizo que essa graça irá inundar a sua vida.